Olá pessoal, vamos iniciar o estudo do capítulo 18, temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica. Então a gente vai discutir a termologia de maneira mais geral, e dentro da termologia existe a termodinâmica. Alguns autores consideram somente termodinâmica, mas isso não é o mais importante, isso fica mais como terminologia. Eu entendo que a termologia envolve dilatação térmica, envolve calorimetria, a termodinâmica vai envolver as leis da termodinâmica mesmo, né? A conservação da energia, a entropia, a teoria cinética dos gases, enfim. Então, para descrever fenômenos físicos, é necessário considerar uma certa porção de matéria denominada sistema. Todo sistema é delimitado pelas suas fronteiras. O ambiente ou vizinhança do sistema é a região do espaço que interage com o sistema através dessas fronteiras. E para estudar as propriedades de um sistema, devemos definir certas grandezas macroscópicas, que podem ser avaliadas mediante sensações fisiológicas diretas ou através de medidas mais sofisticadas. Por exemplo, quando tocamos numa garrafa retirada da geladeira ou quando tocamos numa panela exposta ao fogo, temos sensações nitidamente diferentes. Dizemos que a garrafa está fria ou que a panela está quente. Usando o termo mais científico, afirmamos que a temperatura da panela é maior que a temperatura da garrafa. A temperatura de um sistema é uma grandeza macroscópica que indica o grau de aquecimento do sistema. Segurando dois objetos, podemos comparar os seus pesos e dizer qual deles é o mais pesado. Do mesmo modo, tocando dois objetos, podemos dizer qual dos dois possui a temperatura mais elevada. Entretanto, nossas sensações não são suficientes para determinar com precisão nem o peso nem a temperatura de um corpo. Para medir a massa de um corpo é necessário usar uma balança. Analogamente, para determinar a temperatura de um corpo, utilizamos um dispositivo que a gente chama de termômetro. Mais adiante, a gente vai mostrar como é que esse termômetro funciona. A primeira seção do Halliday. Colocando-se um corpo quente em contato com um corpo frio, verificamos que, depois de um certo tempo, denominado tempo de relaxamento do sistema, a temperatura dos dois corpos se iguala. Quando os dois corpos passam a ter a mesma temperatura, dizemos que eles atingiram o equilíbrio térmico. O corpo quente cedeu calor ou energia térmica para o corpo frio. Podemos então afirmar que a energia térmica, ou calor, é a quantidade de energia que se transmite de um corpo quente para um corpo frio. E a transmissão do calor de um sistema para outro ocorre sempre que existe uma diferença de temperatura entre os dois sistemas. No equilíbrio térmico não pode ocorrer nenhuma troca de calor. Isso vai ser bem detalhado na seção 4, eu acho. Aqui é a absorção de calor. Seção 18.4 a gente vai voltar a esse tema com mais profundidade. Quando dois corpos estão em contato, o calor é transmitido de um corpo quente para o corpo frio mediante esse mecanismo de condução, com a energia térmica atravessa as paredes dos corpos. Só que mesmo quando o corpo quente não está em contato direto com o corpo frio, o calor também se propaga do corpo quente para o corpo frio, mediante um mecanismo conhecido como radiação térmica. É assim que a energia do Sol chega até nós, das estrelas, né, se propaga no espaço. E você não precisa tocar no forno para saber que ele está quente. Ao aproximar do forno, você já pode sentir o calor transmitido pela radiação térmica que emana no forno. E também por convecção, também, certo? Que também é o meio de transferência dos fluidos, certo? Agora, quais são os principais efeitos da energia térmica? Então, assim, para impedir a passagem de calor para o interior de um sistema, é necessário que as fronteiras do sistema sejam revestidas por algum material isolante. A gente chama esse material de isolante térmico. E a gente denomina fronteira adiabática. Guarda esse nome. Fronteira adiabática é aquela que impede a troca de calor entre o sistema e o ambiente. Alguns exemplos de isolante térmico: a cortiça, a lã de vidro, a madeira, a matéria plástica de maneira geral, tijolos. Algumas vezes uma fronteira adiabática pode ser constituída por duas paredes, uma de vidro e outra de metal, separadas por uma parede onde se faz o vácuo, ou uma pressão muito baixa. Bom é quando se faz vácuo mesmo, mas sempre tem algum vazamento, assim, nem sempre é possível atingi-lo, mas é possível atingir pressões bem baixas, né? Assim, o vácuo é um excelente isolante térmico. O calor não pode se propagar no vácuo devido à inexistência de matéria. No vácuo, o calor só pode ser transmitido pela radiação, através de ondas eletromagnéticas.
A função da parede metálica externa da parede diabática mencionada é refletir a radiação térmica de volta para o interior do sistema. Esse tipo de fronteira diabática é usado na garrafa térmica, que a gente usa, também chamado de frasco de, tem um nomezinho, Dewar, D-E-W-A-R, Dewar. E é muito usado no laboratório. E denomina-se sistema isolado todo sistema delimitado por fronteiras adiabáticas. Suponha que um sistema não possua fronteiras diabáticas. Nesse caso, o sistema não se encontra isolado e a energia térmica pode penetrar ou sair do sistema. Dizemos que um sistema absorve calor quando a energia térmica penetra no sistema. No caso contrário, quando a energia térmica sai do sistema para o ambiente, dizemos que o sistema rejeita calor. O principal efeito produzido pela absorção de calor é o aquecimento do sistema, a alteração de sua temperatura, certo? Nesse caso, a energia térmica absorvida pelo sistema denomina-se calor sensível. A gente vai falar de novo sobre isso lá na frente. Entretanto, o aquecimento não é o único efeito produzido pela absorção da quantidade de calor. Considere, por exemplo, uma panela cheia de cubos de gelo. Se a gente fornece calor a esse sistema, o gelo se converte em água. No entanto, enquanto existir pelo menos um cubo de gelo, a temperatura do sistema permanece constante. Aí, neste caso, dizemos que ocorreu uma mudança de fase ou uma transição de fase. Ou seja, a fase sólida, ou estado sólido, se transformou na fase líquida da água. Mais adiante a gente vai analisar a questão das transições de fase também. Com base em dados experimentais, podemos afirmar que durante a transição de fase a temperatura do sistema permanece constante. Sendo assim, o calor absorvido por um sistema que muda de fase não é utilizado para elevar a temperatura do sistema. Nesse caso, dizemos que a energia térmica absorvida é um calor latente. O termo calor latente é utilizado, portanto, para quando a energia térmica não é aproveitada para aquecer o sistema, para alterar a temperatura do sistema. Nesse caso que a gente citou, o calor latente foi usado para alterar a estrutura do gelo, convertendo em água líquida, água líquida. E as transições de fase e o aquecimento do sistema não são os únicos efeitos também produzidos pelo calor. Agora sim, é conveniente dividir os efeitos produzidos pelo calor em dois grupos. A absorção com aumento de temperatura do sistema, ou rejeição do calor, com a diminuição de temperatura, acontece também. E a absorção do calor sem aumento de temperatura do sistema. Aí, nesse último caso, embora a temperatura do sistema permaneça constante, o sistema sofre modificações internas provocadas pela energia térmica. Por exemplo, você pode citar uma situação de transição de fase de certas reações químicas que são isotérmicas. O efeito produzido pelo calor se produz por modificações macroscópicas e microscópicas do sistema. No caso do calor sensível, o efeito macroscópico produzido é o aumento da temperatura do sistema e o efeito microscópico produzido é o aumento da energia cinética média das moléculas do sistema, que é o caso do que a gente vai estudar na teoria cinética de gases, com mais profundidade, capítulo 19 do Halliday. E no caso do calor latente da transição de fase, o efeito macroscópico é a alteração da fase da substância sem modificação de temperatura. O efeito microscópico é a mudança da organização espacial das moléculas da substância que a gente está considerando. No caso de uma reação química isotérmica, o efeito macroscópico é o desaparecimento de algumas substâncias e o aparecimento de outras. A reação química não faz isso, né? Consome uma, gera outra. O efeito microscópico é a alteração completa da estrutura molecular dos componentes da reação, né? Então, assim, esses exemplos que a gente citou agora, eles esgotam os efeitos de energia térmica. O calor pode produzir trabalho mecânico, que a gente vai ver mais na frente. Por sua vez, a energia mecânica pode ser transformada em energia elétrica, em energia luminosa, térmica e outros casos. Então, podemos então dizer que o calor também pode produzir direto ou indiretamente efeitos mecânicos, efeitos luminosos, efeitos elétricos, efeitos magnéticos, certo? E outros tantos. Então, a primeira seção do Halliday, ela vai tratar exatamente de algumas definições de temperatura. Vai falar sobre o ponto triplo da água, certo? Que é a lei zero da termodinâmica. Bom, então agora a gente vai tratar da primeira seção do Halliday, que fala sobre temperatura, certo? Então, para avaliar a temperatura de um sistema é necessário usar um dispositivo chamado termômetro. A termometria
é uma técnica baseada essencialmente na medida de alguma propriedade termoscópica. E a propriedade termoscópica mais empregada na prática termométrica é o volume de uma substância. A seguir eu vou citar alguns tipos de termômetro, certo? E a gente vai indicar algumas propriedades de cada um, algumas propriedades termoscópicas envolvidas na construção de cada um desses termômetros. O primeiro caso é o termômetro metálico, certo? O termômetro metálico ele é imagine o comprimento de uma barra que aumenta linearmente com a temperatura de acordo com uma equação, certo? Assim, a barra metálica ela é calibrada adequadamente, ela pode servir como termômetro. Não é tão comum, mas ela pode servir sim. Você pode ter um termômetro metálico. Um termômetro de líquido. O volume de um líquido varia com a temperatura. A gente vai estudar isso mais para frente, em dilatação. E aí você pode aproveitar essa propriedade para a construção de um termômetro. Esta é a propriedade mais utilizada na prática da termometria. Depois a gente vai analisar com calma os termômetros de líquido. O Halliday faz uma breve discussão sobre isso. Tem os termômetros de gás também, certo? Termômetros de gás, que a gente vai ver ainda nessa primeira sessão, a pressão P, o volume V e a temperatura T de um gás ideal são medidas ligadas através de uma equação denominada equação de estado do gás ideal. A gente vai ver isso mais para frente. Então, supondo que o volume é constante, a gente verifica, através dessa equação, que a pressão de um gás ideal varia linearmente com a temperatura do gás. Esta propriedade pode ser aproveitada para a construção do chamado termômetro de gás, o qual se baseia essencialmente na medida da pressão do gás para uma dada temperatura de equilíbrio, certo? Tem o termômetro de resistência também. A resistência elétrica de um dado resistor normalmente aumenta linearmente com o aumento da temperatura do resistor. Portanto, esta propriedade pode também ser empregada para a construção de um termômetro de resistência, mediante a utilização de uma resistência elétrica convenientemente calibrada. Tem o termopar. O termopar é um termômetro que funciona com base no efeito termoelétrico. Quando as junções de dois metais diferentes são submetidas a uma diferença de temperatura, surge uma corrente elétrica através dos metais, e este fenômeno é conhecido como efeito termoelétrico. Aí, mediante a conveniente calibração e mantendo uma das junções da temperatura, supondo a temperatura T0, a gente pode determinar uma temperatura T de um sistema introduzindo-se uma outra junção metálica no interior do sistema que está a temperatura T. Este tipo de termômetro é muito usado no laboratório de física. É claro que a temperatura máxima que pode ser determinada com esse termopar deve ser menor do que a temperatura de fusão do metal, que possui o mais baixo ponto de fusão entre os metais da junção. Certo? Tem um radiômetro e pirômetro óptico. Né? São os termômetros mais apropriados para ter medição de temperatura muito elevada. São os pirômetros ópticos e os radiômetros. O pirômetro óptico funciona com base na mudança de cor de um corpo muito quente, com temperatura acima de 600 graus Celsius. Já o radiômetro pode ser usado para medir a temperatura de uma fonte cuja temperatura é extremamente elevada. Esse instrumento ele vai funcionar na base da absorção de calor por radiação. Mais ou menos o princípio daquela pistolinha, certo? Só que a pistolinha, que está vendo muito agora, ela consegue medir temperaturas bem mais baixas, né? Então, assim, para você avaliar temperaturas entre menos 40 graus Celsius até 400 graus Celsius, a gente pode utilizar um termômetro líquido, que funciona com base na dilatação volumétrica de um líquido. Este termômetro normalmente é constituído por um bulbo de vidro. Vou fazer um desenho aqui. Aliás, já que estamos aqui no computador, vamos olhar aqui um termômetro de vidro, de líquido, aliás. Pronto. A princípio esse daqui, né? Termômetro que todo mundo já viu na vida, certo? Então, assim, ele tem um bulbo de vidro conectado a um tubo capilar, também de vidro. O bulbozinho aqui, aí o tubo de vidro. Isso é bem fininho. Isso é bem fininho mesmo. Então, assim, o tubo capilar é um tubo com raio muito pequeno, da ordem de 1 milímetro ou menor do que 1 milímetro, certo? E os líquidos mais empregados na construção desse termômetro é o do mercúrio. O coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio líquido é aproximadamente 18 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A gente vai ver isso com calma mais na frente, certo?
o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é quase 7 vezes maior do que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Aí o que isso quer dizer? Quando a temperatura do conjunto variar 1 grau Celsius, o mercúrio se dilata 7 vezes mais do que o vidro, supondo que o volume inicial do vidro seja igual ao volume inicial do mercúrio, certo? Então, com a utilização de um tubo capilar, a dilatação volumétrica do líquido no bulbo inferior produz um grande deslocamento de mercúrio ao longo desse tubo capilar, esse tubinho aqui. Certo? Então, com esse dispositivo, a dilatação do próprio recipiente de vidro é compensada pela dilatação muito maior do mercúrio. À medida que a temperatura aumenta, maior quantidade de mercúrio penetra no tubo capilar. É óbvio que precisa de uma calibração, certo? Isso aí não é só botar e esperar dilatar, não. Tem que calibrar para você fazer essa escalinha direitinho, certo? Então, assim, o uso do termômetro de mercúrio descrito, a gente falou agora, né, se baseia no princípio do equilíbrio térmico. Quando colocamos um termômetro em contato com o corpo, ocorre uma troca de calor entre o corpo e o termômetro até que o sistema atinja o equilíbrio térmico. Aí, nesse equilíbrio térmico, a temperatura do termômetro é igual à temperatura do corpo. Agora sim, para que essa temperatura de equilíbrio seja praticamente igual à temperatura inicial do sistema, é necessário que a massa do termômetro seja muito menor do que a massa do sistema, certo? Cuja temperatura a gente quer determinar. E normalmente é, né? Normalmente você quer um termômetro clínico. Vai ter uma massa muito inferior à de um corpo normal. Pronto, esse aqui. Acho que é bem parecido com esse que a gente tem no laboratório. O bulbozinho e o outro aqui. Isso aqui era mais comum. Tinha um bem parecido com esse aqui em casa. Então, assim, para você calibrar ou graduar um termômetro, é necessário usar temperaturas de referência, que correspondem ao equilíbrio térmico de certos sistemas especiais. Em geral, a temperatura de referência mais fácil de ser reproduzida no laboratório corresponde a uma transição de fase. A experiência mostra que a temperatura de um sistema permanece constante durante uma transição de fase ou mudança de estado, como a gente já falou anteriormente. Então, assim, os pontos fixos mais empregados para a calibração do termômetro e para a fixação de uma escala termométrica normalmente são os seguintes: equilíbrio entre a fase sólida e uma fase líquida da substância, que a gente chama de ponto de fusão; equilíbrio entre a fase líquida e a fase de vapor de cada uma substância, o ponto de vaporização. Pode também ser o ponto de equilíbrio entre a fase sólida, líquida e a fase de vapor, que é o que a gente chama de ponto triplo. Inclusive o Halliday toma exatamente esse caminho. Então, assim, considera um termômetro líquido, certo? Deixa eu pegar aqui. Um termômetro em Celsius seria sensacional. Pronto, esse aqui. Acho que dá para a gente usar essa imagem aqui. Pronto. Aqui vai dar para a gente usar essa imagem, certo? Deixa eu ver aqui a... Olha só. Vou pegar essa cor aqui. Aqui é Fahrenheit. Pronto. Aqui é Celsius, né? Celsius. Então aqui, ó. Se você olhar aqui, esse ponto aqui, a canetinha aqui é melhor, né? Esse aqui vai ser meu ponto de fusão, certo? Ponto de fusão da água. Aqui ele não vai chegar, né? Não vai chegar, mas se você continuasse graduando aqui, chegaria em 100 graus Celsius. Aqui seria o meu ponto de ebulição. Ebulição. E aqui eu teria, eu vou chamar N porque do lado do graus Celsius vão ser 100 intervalos iguais. No Fahrenheit vão ser 180, certo? Porque vai ser aqui em 32 e ele chegaria aqui em 212 graus Fahrenheit, certo? Então teria 180. Assim, de maneira geral, você teria N intervalos iguais, certo? Então, assim, 1 grau, eu vou dizer que aqui embaixo tem um, chama de N1 aqui embaixo, e aqui você chama de N2. Dependendo da escala termométrica, esses N's vão mudar. Então, 1 grau, você vai chamar N2 menos N1, certo? Dividido por N, certo? Então, por exemplo, 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus Fahrenheit, certo?
pontos físicos são constantes e fornecem sempre as mesmas temperaturas quando as condições externas são mantidas constantes. Contudo, a escala termométrica é arbitrária. O intervalo entre dois pontos fixos pode ser dividido por um número n arbitrário de partes iguais. Por exemplo, a escala Celsius tem uma distância de dois pontos fixos, dividida em 100 partes iguais. A escala Kelvin, essa distância também é dividida em 100 partes iguais. Na escala Riemann, essa distância é dividida em 80 partes iguais. Na escala Fahrenheit, 180. Na escala Rankine, também são 180 graus. Então, assim, né, no livro do Halliday, a gente vai utilizar basicamente Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Ele pode propor uma escala arbitrária? Pode. Problema nenhum. E aí a gente sempre vai usar umas regrinhas de conversão. E quando a gente for fazer exercício eu mostro para vocês. Mas é bem simples. Dá até para fazer aqui uma regra de conversão simples. Deixa eu abrir aqui. OneNote. Fahrenheit. Como é que a gente faz a conversão? É bem simples. É um exercício que a gente já deve ter feito alguma vez na vida. Você tem dois termômetros, certo? Deixa eu ver esse termômetro aqui de escala Celsius, aqui escala Fahrenheit, certo? Você vai escolher dois pontos. Quaisquer dois pontos, certo? Quaisquer dois pontos. A variação é linear. O mais comum é a gente escolher o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Então você pega aqui o ponto 0, 100. Esses dois pontos correspondem a 32 e 212, certo? Significa que Fahrenheit, quando pensou nessa escala, pensou no ponto de fusão do gelo, não foi. Ele ia pensar em 32 e ia tirar do nada. Ele usou uma outra substância termométrica, certo? Mas aí a gente usa essa escala aqui. Então você marca aqui uma temperatura. Vou chamar aqui temperatura ΔC, temperatura ΔF. Como é que você vai fazer? Esse segmento está para esse segmento aqui, assim como esse segmento está para esse outro segmento aqui. Como é que a gente traduz isso matematicamente? ΔC menos 0 é esse tamanho aqui, está para esse maior, 100 menos 0, assim como ΔF menos 32 está para 212 menos 32. Então aqui vai ficar ΔC sobre 100 é igual a ΔF menos 32 dividido por 180. Então eu vou cancelar aqui por 10. Dá para dividir aqui por 2, fica 9. Dividir aqui por 2, fica 5. Certo? E a gente chega aqui, ΔC sobre 5 é igual a ΔF menos 32 sobre 9. Essa formulazinha é bem conhecida, certo? Bem conhecida. No ensino médio a gente usa bastante em termometria, certo? Agora a gente pode ir um pouquinho além aqui e escrever o seguinte. Passe 5 multiplicando. ΔC 5 sobre 9, que multiplica ΔF menos 32. Vou até aproveitar a distributividade aqui e fazer 5. Opa. Vamos lá. ΔC é igual a 5 nonos de ΔF menos 5 vezes 32 dá 160 sobre 9. Isso aqui tem um aspecto bem semelhante a uma função y igual a ax mais b. Uma função no primeiro grau. Eu não vou dizer que é linear, porque o b aqui é diferente de zero, mas é uma função de primeiro grau, é uma função afim.
O que acontece? Quando você escreve dessa forma aqui, você escreveu θf, θc em função de θf, mas poderia ser o contrário também. Você isola aqui o θf. Aqui a gente tem uma função termométrica. Uma função termométrica. E basicamente os problemas de termometria que você encontra é você constrói uma função termométrica entre duas escalas. Quaisquer duas escalas. E esse aqui é o mecanismo geral. Isso aqui é a regra geral. Segue isso aqui. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Pronto, faz essa divisão e você sempre consegue resolver. O bom dos problemas de termometria é que eles são bem simples. Certo? São bem simples mesmo. E todos seguem a mesma lógica de resolução. A seção primeira do Halley também vai falar sobre a lei zero da termodinâmica. Certo? Se você tem dois corpos A e B que estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo T, então A e B estão em equilíbrio térmicos entre si. Curiosamente, essa lei chamada lei zero da termodinâmica deveria ser a primeira lei. Mas a primeira lei versa, aliás, sobre conservação de energia. E ela foi enunciada antes da lei zero. Depois perceberam que precisava dessa consistência sobre o equilíbrio térmico de corpos, que é justamente o que a figurinha aqui, essa figura 2 aqui vai falar. Né? Um termoscópio. O número aumenta quando o dispositivo é aquecido e diminui quando o dispositivo é resfriado. O sensor térmico pode ser, entre outras coisas, um fio cuja resistência elétrica é medida e indicada no mostrador. Certo? Aquilo que a gente já falou nos tipos de termômetro, né? Um termômetro de resistência nesse caso. Essa figurinha eu acho sensacional. As temperaturas de alguns objetos na escala Kelvin. Nessa escala logarítmica, portanto, T igual a zero corresponde a 10 a menos infinito e, portanto, não pode ser indicado. Porque o que é a escala Kelvin? A escala Kelvin é a escala absoluta, certo? É interessante também a gente perceber o seguinte. A escala Kelvin, ela tem a mesma variação da escala Celsius, ou seja, 1 grau Celsius corresponde a 1 Kelvin. Não é comum, mas você pode encontrar circunstâncias em que você vai ver 1 grau Kelvin. Até onde eu sei, o certo é falar 1 Kelvin, 230 Kelvin, 180 Kelvin, mas se você vê grau Kelvin, não tome susto, pode acontecer também. Certo? O que acontece? Ela começa, essa escala, ela define o que a gente chama de zero absoluto, certo? Seria a menor temperatura que pode ser obtida na natureza. E essa temperatura, ela é de aproximadamente, zero Kelvin, né? Chamar zero Kelvin, ela é aproximadamente 273,16 graus Celsius negativos, certo? Então, assim, tomando isso como escala absoluta, tomando o Kelvin como nossa escala absoluta, você pode construir essa figurinha. Brilhante. A menor temperatura obtida em laboratório, 10 a menos 9, é bem baixo, né? Ebulição do hélio, 3. Temperatura atual do universo, olha, aproximadamente 10 a 0. Congelamento da água. Superfície do Sol, olha, já é algo bem mais quentinho, né? O centro do Sol, mais quente ainda. Apesar de que tem uma região no Sol, o pessoal de astronomia pode falar mais sobre isso, astrofísica. Aqui é o Sol, tem a região da corona, que tem uma temperatura superior à da superfície, é um fenômeno em aberto ainda, isso é um problema em aberto na física, pelo menos quando eu li um artigo sobre isso, falava sobre uma região um pouco afastada, que ocorrem efeitos aqui que tornam essa região mais quente que não sei se o centro ou a superfície, não lembro, no Sol. Olha a temperatura logo após o Big Bang, lá. 10 a 39, uma energia absurdamente alta. Aconteceu logo após a formação do Big Bang, né? A formação das galáxias e tudo mais do universo que a gente conhece. Vamos lá. Desce. Pronto, aqui a representação, né? Essa figura 18.3. Tem umas figuras interessantes aqui e tem ele vai falar aqui, a gente falou sobre termômetro de líquido, falou sobre substância termométrica, e tem um termômetro que o Halliday trata especificamente, que é justamente o termômetro que vai usar gás como sua substância termométrica. E é algo interessante, que mesmo, daqui a pouco eu falo sobre ela,
Não é muito comum aparecer em problemas. Eu resolvi um problema uma vez, eu não me lembro se era da UFPB ou da UEPB, que ele falava exatamente de um termômetro que seguia essa lógica, certo? De temperatura, de você medir temperatura com gás, certo? Tem um ponto importante que o Halliday fala, que é justamente o ponto triplo da água. Ele vai estudar isso mais à frente, diagrama de fase, mas eu já vou enunciá-lo aqui. Que é importante a gente ter essa consciência. Aparece como P3, T3, né? A pressão no ponto triplo e a temperatura no ponto triplo. O ponto triplo é uma região que uma configuração de temperatura e pressão que você consegue ter os estados sólido, líquido e gasoso, os três coexistindo. Isso é bem interessante, certo? Bem interessante mesmo. E agora você só consegue fazer isso em laboratório, certo? E então assim, pronto, olha essa figura. Essa figura aqui representa bem o ponto triplo, porque você tem que ajustar tanto a temperatura como a pressão. Você vai ter água líquida aqui, tá vendo? Você vai ter gelo e você vai ter vapor, certo? Então, para a água, quais são os parâmetros, né? Então você tem o ponto triplo, P3. A pressão no ponto triplo ela é de 0,006 atm, certo? Você pode escrever também no H de atm, você pode colocar em milímetro de mercúrio, dá 4,58 milímetros de mercúrio. E a temperatura no ponto triplo vai ser de 0,1 graus Celsius. Né? Com essa configuração, veja que é muito melindroso, certo? Você atingir isso aqui não é fazer aqui na geladeira da minha casa, não é assim. É um pouco complicado você atingir essa configuração, certo? Você pode utilizar isso para construir uma escala termométrica. E tem até uma equação que ele dá, que é a 18,5. Vê se ele tem outra transparência aqui, em outro slide, aliás. Não é aqui. Vamos ver se ele vai... Opa, aqui, pronto. Era essa equação que eu queria mostrar. Essa equação aqui vai ser muito útil para a gente lá na frente quando a gente for resolver exercícios. Então, olha, você pode relacionar a temperatura... Ele, na verdade, tem até uma outra, que é a equação 18,5, que diz que T é igual a T3 P sobre P3, ou seja, temperatura do ponto triplo, pressão do ponto triplo. E aí ele vai dizer que isso aqui é a equação 18,5. Isso aqui vai ser útil na resolução de problemas, certo? Essa equação aqui. Bom, tem... A seção 18.2 vai falar sobre a escala Celsius e Fahrenheit, que foi exatamente o que a gente já falou, né? Já fiz um esquema aqui. Falar sobre dilatação térmica. Bom, sobre dilatação térmica, quando o calor sensível é absorvido por um corpo, algumas propriedades do corpo se alteram com a elevação da temperatura do sistema. As propriedades do sistema que variam com a modificação da temperatura do sistema denominam-se propriedades termoscópicas. Considere, por exemplo, um fio metálico. Quando a temperatura do fio aumenta, o comprimento do fio também aumenta. Neste exemplo, a propriedade termoscópica considerada é o comprimento do fio. Podemos citar outras propriedades que dependem da temperatura do sistema: o volume, a pressão do gás, a energia total do sistema, a cor da substância com temperatura superior a 600 graus Celsius e alguns outros. A experiência mostra que quando a temperatura de um sistema aumenta, geralmente o volume do sistema também aumenta. Este fenômeno é conhecido pelo nome de dilatação térmica. A água fornece uma rara exceção para esse tipo de comportamento, que é o aumento do volume, né? A experiência mostra que ao aquecermos a água desde 0 até graus Celsius, ocorre uma contração do seu volume inicial. Contudo, fora desse intervalo, a água se comporta como as demais substâncias, ou seja, o volume da água aumenta quando sua temperatura também aumenta. A dilatação térmica é um dos principais efeitos produzidos pelo aquecimento de um corpo. A dilatação ocorre para sólidos, para líquidos e para gases.
Tem duas formulazinhas, basicamente, que a gente vai utilizar nesta sessão. Então, você considera uma barrinha. Vou ver se tem logo aqui, ela já pronta. Fica mais fácil de ilustrar. Pronto, essa barra aqui. Essa barra ela tem um comprimento inicial L0 e uma temperatura T0. No final das contas, quando você aquecer, né, com a temperatura, ela vai ter um comprimento L, certo? Então, esse L, utilizando essa formulazinha aqui que ele já dá, ΔL é igual a L alfa delta T. Eu chamei de L0, ele chama de... eu vou chamar de L0, certo? Eu vou mudar um pouco a notação do livro. Vou dizer que esse L aqui é um L0, tá? Então, o que acontece? Quem é esse L? É o comprimento final. É o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, alfa L0 delta T. Pega esse L0 e joga para o lado de cá. Então, L é igual a L0 mais alfa L0 delta T. Eu posso colocar L0 em evidência. Então, eu vou ficar com L igual a L0, 1 mais alfa delta T. Certo? Essa vai ser outra equaçãozinha importante para a gente utilizar no estudo da dilatação térmica. Sendo que o Halliday ele só fala da dilatação linear e da dilatação volumétrica. Né? Você coloca dois materiais juntos, cada material tem um coeficiente de dilatação, que é justamente esse alfa aqui, diferente, que vai dizer o quão uma substância vai dilatar mais ou menos para uma determinada variação de temperatura. Obviamente que a variação do tamanho vai depender do tamanho inicial, da quantidade de matéria que você tem, vai depender da variação de temperatura e você vai ter essa constante de proporcionalidade, que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Certo? Tem uma tabelinha aqui no Halliday que mostra ela bem direitinho. Olha aqui, alguns coeficientes de dilatação linear, representado pelo alfa, vezes 10 a sexta. Gelo, chumbo, alumínio, latão, cobre, concreto e aço. Mais alguns aqui, tem o vidro comum, vidro pirex, diamante, INVAR, esse INVAR, nem sei o que é, essa ali foi projetada para ter um baixo coeficiente de dilatação, né? Uma dilatação invariável, certo? É um coeficiente bem baixinho. Quartzo fundido, 0,5, dilata pouco também, certo? Existe também a dilatação superficial, certo? Deixa eu abrir aqui o ângulo para a gente fazer uma continha aqui rápida. Vamos ver só, sobre dilatação. Dilatação superficial. Então, você pode considerar aqui uma placa. Certo? Deixa eu ver se eu tenho uma outra forma aqui mais fácil de utilizar. Pronto. Fica melhorzinho. Eu vou dizer que esse lado aqui, essa dimensão aqui, tem tamanho A. E esse lado aqui tem tamanho B. Para cá é A, para cá é B. Então, eu vou chamar de A0 e B0. Quando você aumenta a temperatura, você dá um aumento na temperatura, o que vai acontecer? Você vai gerar. Ele vai aumentar um pouco essa dimensão. Essa dimensão aqui vai ser chamada de A. E essa dimensão aqui vai ser chamada de B. Era A0, virou A. Era B0, virou B. Então aqui você tem uma área inicial, que é A0 vezes B0. E aqui uma área final,
A vezes B. Eu estou considerando aumento de temperatura, você poderia fazer o contrário também, tá? Poderia botar a setinha para cá, né? Uma baixa da temperatura geraria uma contração térmica, certo? Então, uma breve mudança de notação também é que ele usa o beta para coeficiente de dilatação volumétrica. Normalmente eu uso o beta, costume de ensino médio, né? Uso o beta para dilatação superficial. Então o que acontece? Seja beta igual a 2 alfa, certo? Seja beta igual a 2 alfa, o dobro do coeficiente de dilatação linear. E aí eu posso dizer o seguinte, eu vou calcular a dilatação nessa dimensão e nessa outra. Antes eu tinha A0, virou A. Então a gente já viu que o A é igual ao A0, 1 mais alfa delta T. Deixa eu ver se aqui é a equação 1. E o B vai ser B0, 1 mais alfa delta T. Essa vai ser a equação 2. Se você multiplicar essas duas equações, faz a multiplicação entre elas, o que é que você vai ter? A vezes B igual a A0, B0, 1 mais alfa delta T ao quadrado. Os tempos são iguais. AB é a nossa área final. A0, B0 é a nossa área inicial. A gente vai definir isso aqui em cima. E aqui vai ficar como? 1 mais 2 alfa delta T, né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, o que acontece? Olha para esse termo aqui. Alfa ao quadrado. Olha aqui no Halliday o tamanho dos coeficientes. 51 vezes 10 a menos 6. 29 vezes 10 a menos 6. Certo? Todos esses coeficientes aqui, alguns materiais, todos eles estão multiplicados vezes 10 a menos 6. Então, se você pega um número 10 elevado a menos 6, mesmo que você multiplique por um número elevado, você coloca uma variação de temperatura de 70, 80, 100 graus Celsius, né? Você vai estar olhando a ordem de 10 a primeira. Isso aqui vai dar 10 a menos 5. Quando você pega 10 a menos 5 e eleva ao quadrado, isso aqui vai para 10 a menos 10. É muito pequeno. Então você pode desprezar esse termo aqui, aproximadamente zero. Despreze esse termo. Não é que seja zero. Vai ser muito pequeno em relação a esses outros dois. Então, eu posso escrever que A é igual a A0, 1 mais 2 alfa, eu vou chamar de beta, delta T. Certo? Isso aqui vai lembrar muito aquela formulazinha que eu escrevi no slide anterior, né, na aula da turma. Certo? E se aplicar a distributividade, aplicar aqui, o que vai acontecer? A é igual a A0 mais beta A0 delta T. Pega esse A0 e joga para o lado de lá, vai ficar A menos A0 igual a beta A0 delta T. A menos A0 é uma variação de tamanho, ou seja, delta A é igual... Eita. Delta A é igual a beta A0 delta T. O Halliday, ele não vai dar essa forma, ele vai passar direto para a dilatação volumétrica. Então, o Halliday vai definir um beta como sendo 3 alfa. E vai deduzir, essa dedução se ele só enuncia. Ele só vai anunciar a dilatação volumétrica como sendo ΔV igual a L beta delta T. Eu não gosto muito dessa notação, mas é o que a gente vai utilizar porque é que o Halliday já vem utilizando. Então, ele define o beta dessa forma. Quando eu estou resolvendo o problema, eu normalmente defino o gama como 3 alfa. E o eta eu guardo para dilatação superficial. Certo? Mas é só questão de notação. Certo? É só questão de notação. Isso não vai influenciar em nada, não. Vale deixando isso aqui a equação 18, 10. Ok? E outra coisa interessante, o Halliday também menciona isso, é que quando você tem um buraco, certo? Você tem uma superfície com um buraco, tem uma placa, é interessante a gente pensar nisso também.
tem um buraco, você tem uma placa aqui, e essa placa, ela tem um buraco, certo? Não sei se tem como colorir isso aqui, mas enfim. Quando essa placa sofre uma variação de temperatura, e o Halo demonstra isso como uma régua, essa régua como um todo, essa placa como um todo aumenta de tamanho. Esse buraco também aumenta, certo? Aumenta na mesma proporção. Tá? Então você pode calcular a variação do tamanho desse buraco usando dilatação superficial, como se esse buraco fosse preenchido com matéria. Isso é importante na resolução de problemas. Na próxima sessão. Aqui uma figurinha eu não mostrei, né? Na sessão anterior, mas aqui uma comparação de escala arbitrária com a escala Fahrenheit. Sempre aquele mesmo esquema. Você sempre vai utilizar esse segmento está para esse, assim como esse segmento está para esse. Faz a comparação e você consegue as suas escalas. Vamos lá. Olha que interessante. Ó. Quando o Concorde voava mais depressa que a velocidade do som, a dilatação térmica produzida pelo atrito com ar aumentava o comprimento da aeronave em 12,5 cm. Veja que interessante, né? Isso foi um avião supersônico. Acho que até o começo da década de 90, início dos anos 2000, acho que ele foi utilizado. Assim, aqui é a figurinha que a gente já viu. Aqui é a figurinha do buraco, né? Quando um furo, que aumenta com a mesma proporção. Pronto. Agora sobre a absorção de calor. Certo? Temperatura e calor. Tem a definição que o Halo dá. E isso é algo muito importante para a gente. Tem forte interesse nisso. Como o calor é uma quantidade de energia absorvida ou rejeitada por um sistema, as unidades de calor devem ser necessariamente unidade de energia. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de calor é o Joule. Embora, aqui, ó, o Joule, esse Jzinho aqui. Calor. Agora, na prática, a gente usa muito outras unidades. Por exemplo, o calor, o BTU, também é muito utilizado, certo? Então, a caloria, ela pode ser definida brevemente do seguinte modo. Uma caloria é a quantidade de calor que deve se fornecer a 1 grama de água para elevar a sua temperatura de 1 grau Celsius. A definição rigorosa de caloria é a seguinte. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 graus Celsius até 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água pura sob pressão de 1 atmosfera. Certo? Então, experiências realizadas por Joule e outros pesquisadores mostraram isso aqui. Que uma caloria, 4,1868 joules. Na prática de laboratório, se costuma usar a chamada caloria termoquímica, que é relacionada com essa caloria da seguinte forma aqui. Ó. A caloria termoquímica é ligeiramente diferente. Ligeiramente diferente. Uma caloria é igual a 4,184 joules. Essa é a chamada caloria termoquímica. Tem também a chamada pequena caloria e grande caloria. Certo? A pequena caloria, essa que a gente já viu aqui, né? Um cal, pode aproximar para 4,18 joules. E tem a grande caloria, que é 1 quilocal, ou 1 cal com letra maiúscula, uma caloria, que é 10 a terceira calorias. Ou seja, aproximadamente 4.180 joules. Também tem outra grandeza importante, que é a capacidade calorífica. Certo? Se a gente fornece... Vou aqui a tela. Se ele fala aqui. Pronto. Se fornecemos a mesma quantidade de calor a 2 corpos diferentes, verificamos que a variação de temperatura de um dos corpos é normalmente diferente da variação de temperatura do outro corpo.
dizemos que os dois corpos possuem capacidades diferentes para a absorção da mesma quantidade de calor fornecida aos corpos. Podemos definir a capacidade térmica, a capacidade calorífica de um corpo, aqui. Podemos definir a capacidade térmica ou capacidade calorífica de C, né, de um corpo, mediante essa equação aqui, ó. C é igual à quantidade de calor fornecida pela variação de temperatura, que é exatamente isso aqui. Que é o calor absorvido ou cedido pelo corpo, certo? Essa quantidade que é aqui. E ΔT, a variação de temperatura. Então, no Sistema Internacional de Unidades, quando a gente for expressar o C, ele vai ser, cadê aqui? A unidade de C vai ser o Joule por Kelvin, certo? Como a variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin, às vezes você pode ver expresso também em graus Celsius, tá? Não tem nenhum problema também não. É comum. Você pode também ver caloria por Kelvin, pode ver também caloria por grau Celsius, claro que vai mudar um pouco o coeficiente, né? O coeficiente vai mudar, mas é possível perfeitamente escrever dessa forma. E o calor específico de um corpo é definido como sendo a capacidade calorífica por unidade de massa do corpo. Então você tem um Czinho pequenininho. Czinho vai ser Czão sobre M. Czão, M vezes C. Certo? Esse é o ramo que a gente chama de calorimetria, quando a gente está lá no ensino médio. Certo? Então você pode escrever que a capacidade calorífica, que a quantidade de calor do corpo pode ser medida dessa forma, Cm ΔT. Certo? Ou Q igual a MC ΔT. É a mesma forma, só muda a ordem. Essa que a gente vê normalmente no ensino médio. E funciona da mesma forma, tá, gente? Então, uma grandeza intensiva é aquela cujo valor não depende da massa ou da quantidade de matéria considerada. Uma grandeza extensiva depende da massa ou da extensão da matéria considerada. Isso é bom a gente até anotar. Isso não está dito aqui. Então, assim. Vamos aqui. Grandeza. Acho que dá para escrever. Acho que vai digitar, né? Grandeza intensiva. Extensiva. Ela depende da quantidade de matéria considerada, certo? A extensiva depende da massa ou da extensão da matéria considerada, certo? Esse é o tipo de coisa que vale a pena a gente relembrar, certo? Grandeza intensiva, grandeza extensiva. Porque isso vai aparecer muito daqui para frente. Esses dois conceitos vão aparecer muito. Uma grandeza extensiva torna-se extensiva quando dividimos o valor total da grandeza pela massa ou então pelo volume total do sistema considerado. Por exemplo, a capacidade calorífica é uma grandeza extensiva. Já o calor específico é uma grandeza intensiva. Olha para cá. Quando você divide pela massa, cadê? C é M vezes C. O Czinho é o Czão dividido pelo M. Ou seja, você pega uma grandeza extensiva, divide pela massa, você tem o calor específico, que é uma grandeza intensiva. Certo? Cadê a canetinha aqui? Então, o Czão é uma grandeza extensiva. Quando você divide pela massa, você tem o Czinho. O Czão, ela é
extensiva. O Czinho, ela é intensiva. Pegou ela extensiva, divide pela massa ou pelo volume, em outra circunstância, você tem uma grandeza intensiva. Certo? Aqui no Halliday vai ter alguns valores de dilatação. Olha aqui, muito bem. Calor específico molar. Né? Você basta dividir pelo mol da substância. Chumbo, tungstênio, prata, que são baixos, né? Alumínio. Água doce. Você veja que a água tem um calor específico alto. O que significa ter um calor específico alto e um calor específico baixo? Quando você tem um calor específico alto, um calor específico baixo, aliás, significa o seguinte. Tanto aumenta muito fácil a temperatura, ou seja, qualquer quantidade de calor que você fornece ao sistema, ele rapidamente aumenta a temperatura, mas rapidamente também esfria. Né? E também você deixou ele, parou de fornecer calor, ele perde calor, ele baixa a temperatura muito rápido. Para passar um exemplo, você está com ele ligado na tomada, ele está quente, você está passando roupa. Faltou energia, ou você desconectou da tomada, ou não sei, algum problema dele, ele desliga, com pouco tempo ele esfria. Em pouco tempo você vai notar que você vai passar, não vai ter o mesmo efeito, você vai tocar nele, está frio aqui, é muito rápido. Né? Areia. Você bota areia exposta ao sol, rapidamente ela está muito quente, você vai pisar nela, você acha incômodo. Mas, tipo, você pega, bota na sombra um tempinho, uma nuvem passa, um pouco mais demorada, você já pisa nela, você já vê que dá para caminhar sem muito problema. Ele esquenta rápido e esfria rápido. Água não. Água, por ter um calor específico alto, o que acontece? Você fornece calor à água, ela demora a esfriar. Então, assim, e ela demora também a esquentar. Então, um calor específico alto, você tem que fornecer mais calor para esquentar e demora mais tempo para ela esfriar. Um calor específico baixo é o contrário, ela esquenta rápido e baixa rápido a temperatura. Certo? Agora eu queria comentar um pouco essa figurinha 1812. Ela é bem interessante, que vai falar sobre o fluxo de calor de um sistema para um ambiente. Isso é importante a gente discutir. Veja só, quando a temperatura do sistema, né, Ts é a temperatura do sistema, Ta é a temperatura ambiente. Se o sistema tem temperatura maior que o ambiente, a gente vai dizer o seguinte, que o sistema está cedendo calor, ou está cedendo energia em forma de calor. Está escrito aqui, ou seja, está cedendo calor para o ambiente. O sistema vai esfriar, certo? O sistema vai esfriar. E o calor vai ser negativo. Porque tem essa convenção, fala de energia negativa. Energia negativa não existe. De fato, energia negativa não existe. O que existe é uma convenção de dizer que você está recebendo calor ou cedendo calor. Porque se você está esfriando, se o corpo está esfriando, ele está perdendo energia. Certo? Ele está perdendo energia para algum outro corpo, ou no caso aqui, para o sistema, para o ambiente ao redor. O sistema não. O sistema está perdendo calor para o ambiente, está cedendo calor para o ambiente. E esse ambiente aqui está recebendo calor. Esse ambiente aqui está sendo aquecido. Mas aí você pode dizer o seguinte, como assim o sistema consegue esquentar o ambiente todo? Como o ambiente normalmente é muito maior do que o sistema, a energia que o sistema cede para as moléculas aqui do ambiente, cada molécula pega um pouquinho. E no que pega um pouquinho, então não vai fazer muita diferença. Certo? Então você não tem uma variação de temperatura considerável. Se você for para longe do sistema, então a variação de temperatura é mínima. Se perde ao longo das moléculas e elas mesmas vão dissipando energia umas com as outras. Agora, quando a temperatura do sistema é igual à do ambiente, então não tem fluxo de calor. Se as temperaturas são iguais, não tem fluxo de calor. Não há transferência de energia. E por último, se a temperatura do sistema for menor do que a do ambiente, então o ambiente vai fornecer calor para o sistema. Olha, pense no seguinte, você pega uma pedra de gelo e bota fora da geladeira. Ela está com a temperatura inferior. O ambiente vai aquecê-la e vai derreter essa pedra de gelo. Certo? Isso não quer dizer que o ambiente inteiro vai ficar gelado porque você colocou uma pedra de gelo em cima da mesa. Não vai. Mas as moléculas que estão ali perto vão ter uma queda de temperatura. Só que à medida que elas vão se movimentando, vão dissipando energia,
e esse efeito é imperceptível, a menos que seja uma quantidade absurdamente grande de gelo, certo? Do mesmo modo, quando você bota uma xícara de café em cima da mesa, ela está com a temperatura superior, ela com o tempo vai esfriando. Se eu deixar tempo suficiente, o café vai ficar a temperatura ambiente, certo? Ou o chá, certo? Qualquer líquido quente que você coloque, ou leite quente, enfim, qualquer bebida quente que você coloque, ela vai dissipar energia para o ambiente. Isso quer dizer que a sala inteira vai esquentar porque você colocou uma xícara de café em cima da mesa? Não. Só as moléculas ao redor. E à medida que ela vai se distanciando, esse efeito vai ficando cada vez menor. Outro fator importante que a gente tem que levar em consideração é que essas mudanças, essa transferência de calor de um corpo para o outro, ela pode gerar uma mudança de fase, certo? Que a gente chama também calor de transformação. E como é que a gente quantifica esse calor de transformação? Esse calor de transformação vai ser igual a M vezes L, porque não há mudança de temperatura. O calor sensível, que a gente falou anteriormente, ele permite a mudança de temperatura, ou seja, mudança de delta T, variação de temperatura. Tá? Mudança de temperatura, eu vou até apagar esse delta aqui. Mudança de temperatura. Aqui não, aqui a gente vai ter chamado calor latente. Ele não tem mudança de temperatura, ele vai acontecer nas mudanças de fase. Por exemplo, do sólido para o líquido, uma pedra de gelo descongelando, não tem mudança de temperatura. E o líquido para o vapor também não tem mudança de temperatura. Quando você tem essas mudanças, a gente vai ter aqui o L de fusão ou L de solidificação, certo? Vai ser a mesma coisa já que você ou fornece a quantidade para transformar em líquido ou retira a quantidade para deixar sólido. E aqui você vai ter o L de vaporização, o L de liquefação. Liquefação, certo? O Rayleigh, na tabela 18.4, tem alguns valores. Vou puxar aqui o Rayleigh. Tem vários valores aqui. Opa, tá aqui. Outro de fusão. Aqui são as. Tem. Aqui, não, pronto, calor. Calor de fusão e calor de temperatura, de ebulição a temperatura e o calor de vaporização. Certo? São os calores de transformação que essa tabela nos traz. Certo? Que o cobre tem um ponto de fusão bem alto, ponto de ebulição mais alto ainda. É até difícil você imaginar, né? Cobre fervendo. Agora veja a quantidade de calor que você precisa para transformar cobre em gás. 4.730. Que é a temperatura que você vai encontrar no espaço. Né? Em estrelas você encontra isso aqui fácil. E aqui a fórmula Q igual a ml ou Lm, equação 18, 16.